Então vamos aí estudar o tema. Olha lá o tema, ó. Vamos ler juntos? O privilégio de quê? De acesso à presença de Deus. Muitos de vocês, ou talvez todos vocês, não sei, poucos são que entendem o que é isso aqui, ó. Privilégio de acesso à presença de Deus. Você vai entender porque Paulo vai explicar para você, né? Nós vamos ler aqui o que Paulo escreveu e ele vai explicar para a gente. Almeida, tá, irmão? Hebreus capítulo de número 10. Nós vamos ler, vamos ficar em Hebreus. Hebreus capítulo 10, versículo de número 16, 17, 18, 19, 20, até o 23. Preste bastante atenção, por favor. Diz assim o versículo 16: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias. Então ele está falando que haverá uma outra aliança. Diz o Senhor: porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Aqui, se você quiser acompanhar aqui na parede, aqui, ó, está aqui escrito aqui. Tem como aumentar a letra não, né, irmão? Tá bom essa, né? Porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta. Olha, acrescenta algo. Esse acrescentar de Paulo, é isso que te leva ao privilégio de ter acesso a Deus. Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Vou repetir, hein? De nenhum modo me lembrarei. Vamos comigo, vamos? De nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Até quando? Qual é o modo que ele vai lembrar? Qual é o modo? De nenhum modo, diga-se, nenhum modo. Nenhum. Ora, onde há remissão deste que? Pecado, já não há oferta pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Tendo o grande sacerdote, Jesus, sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração e plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, lavado o corpo com água pura. Palavra. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Vamos orar ao Senhor, vamos. Senhor Jesus, eu tenho 30 minutos, não mais do que isso. O Senhor poder iluminar a mente de mais de 2.000 pessoas que estão me ouvindo agora. Eu só peço ao Senhor que ilumine essas pessoas. Quantas pessoas vivem dependentes e dependendo dos outros, esperando pelo outro, como aquele homem que viveu 38 anos na beira de um tanque, esperando que alguém o colocasse dentro do tanque para ser curado. Olha, meu Deus, quanta gente sofre por faltar a verdade, quantas pessoas vivem distantes das suas promessas,
porque não vivem o que está escrito, porque ainda os olhos estão fechados e os ouvidos bloqueados com a religião, com o sensacionalismo, com as histórias que são contadas todos os dias nas igrejas, os passatempos da vida. Meu Deus, eu oro no nome santo de Jesus, para que ouvidos se abram, e olhos se abram, ouvidos se destapem, os olhos se abram, e possa a verdade penetrar o coração de todos. Eu oro no nome santo de Jesus, e o povo mais feliz desta terra, conhecido por Deus, pode dizer amém? Pode dar um glória a Deus, pode dar um glória a Deus, e um aleluia, e um aplauso. Obrigado, meu irmão. Obrigado a todos os cooperadores que cooperam em todas as áreas daqui, né? Porque aqui nós temos vários lugares que precisam de cooperadores. O privilégio de acesso à presença de Deus. Para a gente entender isto aqui, o que Paulo escreveu no capítulo 10 e o versículo 19... Tendo, pois, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Cristo. Para você poder entender isto, você precisa de dar uma chegada no capítulo 9. E você tem que me acompanhar no capítulo 9. Você tem que ter muita paciência para você ler junto comigo, para você poder entender o privilégio que você tem, que eu tenho. Vamos lá, irmão, capítulo 9, do versículo 1 em diante. Você quiser acompanhar aqui na tela, para você ficar com a mesma versão, para que todos tenham o mesmo sentir, né? Para que as palavras de Paulo seja somente essa que entre na nossa mente. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado, e o seu santuário era terrestre. Com efeito, foi preparado um tabernáculo cuja parte anterior, onde estava o candeeiro, e a mesa, e a exposição dos pães, se chama Santo Lugar. Olha lá. Ali onde estava a mesa, a exposição dos pães, ali se chamava Santo Lugar. Guarda essa palavra. Por trás do segundo véu, se encontrava o tabernáculo, que se chama Santo dos Santos. Já é outro lugar. Tem o Santo Lugar e tem o Santo dos Santos. Passa à frente. Isto tudo na figura do Antigo Testamento, o qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro. Aquela arca, aquele baú, né, que desapareceu, que até hoje ninguém sabe onde foi parar, né? No qual estava uma urna de ouro, contendo, dentro dessa urna tinha o maná. O maná foi aquele pão que, quando o povo estava no deserto, caiu do céu, para alimentar o povo durante algum tempo. E o bordão de Arão, ou seja, a vara que Arão colocou diante de Faraó, que se transformou numa serpente, que engoliu as outras serpentes dos mágicos de Faraó. Chama-se o bordão, pera lá, irmão, o bordão de Arão, que floresceu. Ele ficou com flores dentro dessa urna. E as tábuas da aliança, que tábuas eram essas? Quando Moisés foi ao monte, recebeu instruções de Deus para os mandamentos, e Deus escreveu nas tábuas, nas pedras, 2 placas de pedras. O próprio Deus escreveu, não foi Moisés quem escreveu, foi o próprio Deus quem escreveu. E essas 2 tábuas, que foi pela segunda vez que Deus escreveu, porque a primeira Moisés quebrou, e depois Moisés teve que ir de novo lá para escrever de novo. Então, as 2 tábuas da aliança se encontravam dentro desta arca, desta urna. Sobre ela, os querubins de glória, que com a sua sombra cobria o propiciatório. Dessas coisas
Então, eram duas imagens de dois anjos com asas de ouro, que ficavam em cima dessa arca que continha lá o maná, a vara de Arão e a tábua dos mandamentos. Todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isto, assim preparando, continuamente entra no primeiro tabernáculo, entra no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, você leu comigo no começo, que tem um lugar chamado Santo Lugar, e depois tem o quê? O primeiro lugar, o Santo Lugar, entrava, para trás um pouquinho, irmão, continuamente entram no primeiro tabernáculo o sacerdote. Então, esse primeiro tabernáculo, o Santo Lugar, entrava os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue. Então, o Santo Lugar era onde estava a presença de Deus. E ali não podia entrar só um sacerdote, que era escolhido entre os sacerdotes, que estava mais purificado para poder entrar, para estar diante da presença de Deus. Só uma pessoa. E existia o arraial, onde ficava o povão. Se você e eu estivéssemos lá, nós ficaríamos lá junto com o povão. Estaríamos lá junto com o povão. Nem estaríamos no santo lugar, quanto mais no santo do santo. Então diz que ele sozinho, uma vez por ano, diga, uma vez por ano, não sem sangue. Então ele entrava nesse lugar onde estava a arca das alianças. Então ali, uma vez por ano, com o sangue de um animal, que era oferecido pelo povo. O animal era trazido pelo povo. O povo trazia os animais para ser sacrificado e oferecia o sangue para Deus, né? Passa, irmão. Que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Então, aquele sacrifício do sumo sacerdote era oferecido tanto para ele, quanto para o povo. Passa à frente. Querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou. Enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. O primeiro tabernáculo é a lei. Isto, uma parábola para a época presente. Segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios. Embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenança da carne, baseados somente em comida e bebidas, diversas abluções quer dizer sacrifícios, impostas até ao tempo oportuno de uma reforma. Guarde isto. Estava dizendo que haveria no futuro uma reforma. Iria mudar o que estava acontecendo, iria ser transformado. Quando, porém, veio Cristo, lá atrás, o sumo sacerdote fazia o sacrifício. Aí Paulo começa a dizer, quando, porém, veio Cristo, como é que ele veio? Então ele veio para substituir o sumo sacerdote. O que fazia o sumo sacerdote? Vocês não leram não, né? O que fazia o sumo sacerdote? Uma vez por ano, entrava onde? No Santo do Santo. Então, não pode esquecer, irmão, isso é estudo. Então, ele veio como sumo sacerdote. O que fazia o sumo sacerdote no passado? Uma vez por ano, fazia o quê? Entrava no Santo do Santo e oferecia o quê? O sangue. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação,
não por meio de sangue de bodes, nem de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou aonde? Aonde que ele entrou? Quem é que entrava lá? O sumo sacerdote. Quantas vezes? Uma vez por ano. Jesus entrou lá. Entrou no Santo dos Santos, uma vez. Como é que fazia o sumo sacerdote do passado? Todo ano. E Jesus, uma vez por todas. Não sei se você está entendendo isso. Tá? Não sei se você está entendendo o que aconteceu com a igreja. Não sei se você está entendendo. Tendo obtido a eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, está falando, quando o sumo sacerdote ia uma vez por ano, oferecia o sangue de novilha, sobre os contaminados, santificam, quanto à purificação da carne, agora, muito mais o sangue de Cristo, pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados, porque onde há testamento, é necessário que tenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de morte, e Cristo morreu, mas ressuscitou, mas Ele morreu, visto que de maneira nenhuma tem força de lei, enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei, e todo o povo tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã, tinta escarlate, isopo, aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, da qual Deus prescreveu para vós outros, antiga aliança, dizendo, igualmente também aspergiu com o sangue o tabernáculo, todos os utensílios do seu serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purifica com o sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem como tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Na realidade, ele não foi num lugar onde os sumos sacerdotes faziam. Ele foi diante de Deus oferecer o sangue por nós. Ele chegou diante de Deus e falou assim: está aqui meu sangue por eles. Diz que ele foi diante de Deus oferecer o próprio sangue pela igreja, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano entra, os antigos, né? Como é que eles faziam? Entra no Santo dos Santos com o sangue alheio, os sacerdotes antigos, né? Ora, neste caso, seria necessário que tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, Cristo veio, se cumpriu os tempos, se manifestou quantas vezes?
uma vez por todas. Para quê, irmão? O que ele fez lá, irmão? Ele aniquilou, tirou, arrancou das nossas vidas o pecado que nos impedia de chegar perto de Deus. Tudo que nos impedia de se aproximarmos de Deus, Cristo arrancou. Ele aniquilou, diz que ele aniquilou, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo. O que ele aniquilou? O pecado. Qual o pecado, pastor? Aquele que te separou de Deus, que separou Adão, que separou, depois da queda de Adão, separou a humanidade. Moisés estava separado. O que precisava para Moisés chegar perto de Deus? O sacrifício do sangue de animais. Então ele só podia falar com Deus mediante a este sacrifício. Antes de falar com Deus, tinha que pagar esse sacrifício. Não podia se chegar diante de Deus e falar com Deus. Havia pessoas escolhidas pelo próprio Deus para poder chegar diante dele. Ou seja, o máximo que as pessoas chegavam era diante de uma arca, cuja arca tinha os mandamentos, tinha lá o pão, a vara de Arão. Era isso que simbolizava a presença de Deus. Era isso, a figura do Antigo Testamento. Para aniquilar, passa, irmão. E assim, diga, e assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Assim também Cristo, tendo se oferecido, quantas vezes? Uma vez. Até quando, irmão? Para sempre, para tirar os pecados de quem? De muitos. Então, quando um cristão se ajoelha e fica choraminguando todos os dias, falando: Deus, Jesus, me perdoa meus pecados, perdoa o pecado, perdoa o pecado. Sabe o que esse cristão está fazendo? Que Cristo tem que vir se oferecer todos os dias. Todos os dias Cristo tem que morrer pela igreja. Mas só que ele não vai morrer todos os dias. Ele morreu quantas vezes? Quantas vezes ele derramou o sangue? Ou você crê, mesmo que você fracasse, e você creia que mesmo com o fracasso, Deus tem te perdoado. Então, se eu falo, Deus me perdoe, eu estou dizendo, Deus manda Jesus sofrer de novo, derramar o seu sangue, porque eu estou continuando a pecar, e eu preciso que Ele derrame o sangue. Tem crente que diz: oh Senhor, derrama o seu sangue sobre mim. Ele já derramou. No dia que ele morre, diz que estava na cruz, o soldado enfiou a lança, saiu um pouco de sangue, acabou o sangue, saiu água. Ele diz que ele verteu todo o seu sangue pela igreja dele, pelo povo dele. Diga glória a Deus, igreja. 28, capítulo 10. Precisamos de passar, não sei se você acompanhou a leitura. Precisamos de passar por esse caminho. Capítulo 10, versículo 1. Capítulo 10, versículo 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não é a imagem real das coisas. Nunca jamais pode tornar perfeito os ofertantes com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Então, mesmo que o sumo sacerdote ia diante da arca, oferecesse aquele sangue, não tornava as pessoas perfeitas. Quando você fala assim: eu estou perfeito em Cristo, isto é uma verdade. Ele morreu, porque ele só vai levar para o céu quem é salvo pela graça dele, amados. Ele não vai levar para o céu quem é que é salvo pela sua obra. Ele vai levar para o céu quem aceita o que ele fez na cruz. Você recebe o perdão? Ou você tem que fazer alguma coisa para ser perdoado? Ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. De outra sorte, não teria cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. E falou: olha, se o sacrifício
de animais purificasse, perdoasse, não precisaria fazer de novo. Todo ano, fazer a mesma coisa. Todo ano, é assim que vive as igrejas. Todo ano é a mesma penitência. Todo ano é as mesmas campanhas. Todo ano é o mesmo sacrifício. Todo ano buscando a salvação. Eu estou buscando a salvação. A salvação está em Cristo, irmão. Você não busca a salvação. Você estava morto, eu estava morto. Eram os inimigos de Deus, não buscavam. O que nós buscávamos é a obra da carne, satisfação carnal. É isso que a gente busca. Tendo purificado uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesse sacrifício faz-se recordação de pecados todos os anos. Então, alguns ministérios, quando fazem a ceia, eles fazem isso aqui. Sabe o que eles fazem? Eles fazem recordação de pecados. Eles chegam na igreja e falam, só vai tomar a ceia quem não pecou. Quem pecou? Você pecou? Você pecou? Não pode tomar porque você pecou, pecou, pecou. Então ele fica lembrando quais foram as tuas falhas na semana. Irmão, sabe o que a Bíblia diz? Dos teus pecados de nenhum modo me lembrarei. Se Deus diz isso para mim, o que você pensar de mim não me interessa. O que me interessa é o que o meu Deus fez por mim e eu acredito no que Ele fez. Entretanto, nestes sacrifícios fazem recordação de pecado todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Era impossível. Por isso, ao entrar no mundo, diz Jesus, né? Quando ele entra no mundo, né? Aí ele diz, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocausto ou oferta pelo pecado. Então eu disse, eis aqui estou no rolo do livro, está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifício e oferta não quisestes, nem holocaustos, nem abluções pelo pecado, nem com isto te deleitastes, coisas que se oferecem segundo quem? Segundo a lei. Então acrescentou, eis aí estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro, para que se estabelece o segundo. Ou seja, primeiro, lei. Segundo, a graça e a verdade. Nesta vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote apresenta dia por dia a exercer o serviço sagrado e oferece muitas vezes os mesmos sacrifícios. Olha como é, não tinha valor nenhum. Que nunca, jamais pode remover os pecados. Mesmo que matasse o bichinho, derramasse o sangue, não removia o pecado. O homem continuava sujo, manchado diante de Deus. Passa, irmão. Jesus, porém, tendo se oferecido para sempre. Aí eu acho uma covardia quando alguém diz que é um miserável pecador. Eu acho uma blasfêmia quando alguém diz, olha, eu não sou digno, Senhor. Você é digno porque Ele nos fez digno. Ele nos fez digno. Não é pela nossa dignidade, da nossa bondade. Ele é muito boazinho, ele dá comida, ele dá sopa. Não é pela sopa nem pela comida, é pela graça de Deus, amado. É pela graça de Deus, amado. É pela graça de Deus. É pela graça de Deus. Jesus, porém, tendo se oferecido para sempre, um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Ele não vai descer mais. Nem adianta chorar de joelho dizendo, perdoa meus pecados, me cubra com o teu sangue. Ele não vai voltar para fazer isto. Quando ele voltar, ele vai voltar para buscar aqueles que se sentem perdoados pelo sangue eterno. São esses que ele vai buscar. Não é aquele, Jesus quando vier vai me salvar. Você já está salvo pela graça. Isto não vem de nós, é um presente de Deus. Não vem das tuas atitudes são mais. Minha também. Aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos teus pés. Porque
como uma única oferta, o seu corpo, o seu sangue, aperfeiçoou quantos? Para sempre. Quantos? Quantos estão sendo santificados? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então o que santifica é o lavar da palavra que está caindo sobre nós. Glória a Deus. Passa, irmão. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porém no seu coração as minhas leis, e sobre as suas mentes as inscreverei. Nós não temos uma tábua dentro de uma arca, dentro de uma urna, nós não temos 2 tábuas escritas, nós não temos mais nada disso. Nós temos aqui, a nossa consciência diz, isto aqui transgride Deus, isto aqui ofende Deus, isso aqui ofende meu irmão, isto aqui maltrata o meu próximo, eu tenho que amar a Deus e ao meu próximo. Então essa lei que está aqui, te bloqueia, te diz, não faça isso. Escreverei na mente, passa, irmão. E acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados, das suas iniquidades para sempre. Onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Pronto, uma vez entendido que eu estou perdoado, aí você chega aqui, 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar aonde? No Santo dos Santos. Aí você vai dizer assim, mas isso aí era só privilégio dos sumos sacerdotes. Foi para isso que ele veio, para tirar esse privilégio deles e colocar sobre a igreja toda. Quando uma igreja não entende isso, sabe que ela se torna escrava, paga dinheiro para bispos, para igrejas, mercenários, para sinagogas de Satanás, para eles levarem pedidos para outros países, porque eles são tão santos que só Deus só escuta eles. É mentira. Isto é uma enganação para roubar o dinheiro da nação. Isso é uma enganação para roubar o dinheiro do povo de Deus. Paulo disse, nós temos que ter intrepidez para entrar no Santo do Santo. Agora não é mais o sacerdote, o sumo sacerdote, agora é a igreja. Ele diz, você tem que ter intrepidez, olha, tendo pois irmãos, não está falando, tendo pois sacerdotes, tendo pois irmãos, coragem, ousadia para entrar no Santo do Santo. O sangue de Cristo já foi derramado. Quando você se reúne aqui, Ele está presente, você está no Santo do Santo. Quando você fala nele, Ele está presente. Tu não vê com os teus olhos, porque a nossa carne é limitada. Nós não conseguimos ver com essa carne aqui, amado, porque nós somos carnais, vendidos ao pecado. Mas diz, Paulo diz, tem intrepidez para entrar. Uma vez entendendo isso, Maria perde todo o valor dos católicos. Não, fala com a Maria, que a Maria fala com Jesus, e Jesus fala com o Pai. Não, eu posso entrar no Santo do Santo, eu posso falar com o Pai, eu tenho o direito de falar com o Pai o que eu quiser, eu posso falar do jeito que eu quiser, eu não preciso recitar tipo de orações, eu não preciso escrever uma oração que alguém fez e ler uma oração. Que ridículo! Que ridícula a oração. Eu vejo livros que a gente escreve as orações do apóstolo. Aí todo mundo pega a oração que alguém fez e leia a oração. Oração é coisa que sai de dentro de você para dentro, não interessa. Fala do teu jeito, você está diante do teu Pai, você está diante do teu Deus. Fala com Ele, apresenta a Ele todas as suas queixas, apresenta a Ele todas as suas necessidades, com orações, com súplicas, com ações de graças. Tem coragem. Porque a religião nos põe medo. No passado ninguém entrava. Deus começou a brigar com o povo e o povo se escondeu e falou, Moisés, por favor, fale com Deus, senão ele vai matar a gente. E matava mesmo.
Fala com ele, Moisés. Ele vai matar a gente. Então eram pessoas separadas que chegavam diante de Deus. Se você pode chegar diante de Deus, porque você foi separado para isso. Nós fomos separados. O sangue de Jesus nos garante esse acesso. Só entra na presença e diante do Pai se recebermos o sangue de Cristo como o sacrifício eterno. Eu recebo isto, irmão. Eu recebo isto. Eu vivo isto. Eu creio nisto. Então diz que eu tenho que ter intrepidez. O que impedia das pessoas entrarem no Santo do Santo? Era a acusação sobre o pecado. Não, eu estou em pecado. Se eu chegar diante de Deus, os sacerdotes não entravam assim. Eles eram um rito de lavar pé, de lavação, e se lava. Era muitas bacias que se banhavam, e se banhavam, e se banhavam, e a consciência deles falava: Deus vai me matar hoje, não vou entrar não, entra tu. E ficavam um empurrando para o outro: entra você, entra tu, porque havia vários sacerdotes. Então separavam uns ou outros como sumo sacerdote, e de vez em quando morria. Diz que as roupas dos sacerdotes eram umas roupas bem bacanas, né? E havia uns guizos, uns sinos nas roupas, e quando eles andavam no Santo do Santo, e amarravam as pernas com uma corda, e alguém ficava lá no santo lugar, e ele entrava com as pernas amarradas com uma corda. E ele ficava se movendo, blim, blim, aí os guizos, os barulhos, ficavam blim, blim. E quando fazia silêncio, o povo que estava lá fora falava: morreu mais um. Ninguém entrava para tirar o cara. Puxava pela perna a corda e puxava. Quem é agora que vai? Quem queria ir? Agora, irmãos, você tem acesso. Você não vai morrer. Você já morreu. Você já está morto. Deus te ressuscitou. Agora você está vivo para Deus. Você está vivo diante dele, da sua presença. Você nunca está sozinho. Você nunca, mesmo que você more só, mesmo que você pense que está só, você não está só, porque você está sempre no Santo do Santo, que foi aberto um caminho novo pelo sangue de Jesus. Passa, irmão, um pouquinho, passa. Pelo novo e vivo caminho, ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, Jesus. Aproximemo-nos com sincero coração e aproximemo-nos. Tenha coragem, irmãos. Não, deixa o pastor, dá o pedido para o pastor. Dá lá para o pastor. Irmão, eu não sou sacerdote. Não existe ministério sacerdotal. Acabou aquele homem exclusivo de Deus. Acabou aquele homem perfeito. Só Deus fala com ele, só Deus usa ele. É ele. Não, amado. Deus usa toda a sua igreja. Toda a sua igreja está diante de Deus. Toda a sua igreja tem acesso a Deus. Você não depende de mim. Pastor, então o que o senhor está fazendo aqui? Não sei. Deve ser para ler a Bíblia com vocês. Mostrar. Tem que alguém estar aqui. Então quer dizer que eu posso pegar o meu pedido de oração e falar: aqui, Senhor, está essa família, eu repreendo esse mal, eu estou diante de Ti, eu sei que Tu és justo juiz, e o Senhor vai julgar esta causa. Além. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Terminamos com Colossenses 13, 14. Colossenses 13, 14. 3. Perdão, irmão. Colossenses 2, 13. Colossenses 2, 13. E o 14. E a vós outros que estavas mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida. Quando ele morre e ressuscita e derrama o sangue, ele nos deu vida. Você está vivo. Juntamente com ele, perdoando quantos delitos, amado? Todos. O aborto que foi feito, se alguém matou alguém, se alguém machucou alguém, se alguém fez a maior ruindade dessa terra,
Pastor, mas Deus que não me perdoa. Não sei se tem alguém lá no Facebook, nas rádios, agora pensando, a minha vida não tem jeito não. Eu sou um miserável, eu sou um assassino, eu sou um bandido, eu sou um homem cruel, maligno. Tem jeito sim. Tem jeito para você. Deus te ama. Se você está aí do outro lado assistindo ou ouvindo o que Deus acabou de dizer aqui à igreja dele e a você também, que é uma ovelha de Cristo, mas está desgarrada, se aproxime, porque o sangue de Cristo já fez você se aproximar. Agora só você tem que ter coragem de entrar. Entrar é você abrir a tua boca e começar a falar com Deus. Põe para fora. Põe para fora tudo que está dentro de você. Põe para fora tudo que te agonia, que te escraviza, tudo aquilo que estava em secreto. Põe para fora. Ele já te perdoou. Não fica se martirizando com este pecado que ele jamais não lembra mais. Já está esquecido. Ele tem uma nova vida para você. Ele tem uma nova caminhada, um novo caminho que ele traçou pelo seu sangue. Ele limpou. Passo 14, irmão. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós. O que ele fez? O que ele fez? O que ele fez? Cancelou. Se ele cancelou, você pode chegar. Pode chegar. Sabe quando você arruma um problema com alguém, aí alguém acerta tudo para você ficar de bem com a outra pessoa? Sempre tem alguém, né? Gente boa de Deus, né? Não é que taca fogo, não, ajuda a se unir as pessoas, não ajuda a separar essa raça ruim aí, que devia ajudar a unir, ajuda a separar. Aí alguém chega, faz aí o contato para aproximar de novo as pessoas. Foi isso que Jesus fez. Nós estávamos afastados, ele nos aproximou de novo. Diz que ele cancelou, diz que foi cancelado a dívida. Havia uma dívida, que no Antigo Testamento eles queriam pagar essa dívida com sangue de animais, só que não dava para pagar. Jesus veio, diz que ele veio e derramou o seu sangue para você poder falar com o papai. Por isso que o nosso tema de hoje foi o privilégio de acesso à presença de Deus. Você tem esse privilégio. Não fique um minuto, um dia, nem uma hora, nem tempo nenhum sem falar com Ele, porque você estará sempre diante dEle, fazendo o que é certo ou fazendo o que é errado. Você estará sempre diante dEle. Amém? Assim diz o Espírito. Assim diz o Espírito. Glórias a Deus. Glórias a